Giro Economia. Paloma Vargas. Usuários de bancos de todo o Brasil já podem usar o Pix automático. A nova ferramenta, já em funcionamento desde ontem, é uma alternativa ao débito automático tradicional e até ao cartão de crédito, facilitando o pagamento de contas recorrentes como energia, água, mensalidades escolares, taxas de condomínio, assinaturas, enfim, uma infinidade de coisas. Esse é o assunto de hoje, né, Paloma Vargas, o nosso Giro Economia? Boa tarde, minha amiga. É isso aí, boa tarde, ouvintes, Aloísio, tudo bem? Tudo tranquilo. Então, vamos falar sobre o Pix automático. Eu acho que quem já usava banco há um tempo lembra, né, desse débito automático que tinha, mas para ele poder funcionar, a conta de água, por exemplo, precisava ela ser autorizada. Uma burocracia ali, né? Isso, a empresa que fornecer água precisava autorizar para que o banco pudesse, então, cobrar automático. O Pix vai ser mais ou menos com essa mesma regra. Mas para a gente entender bem como é que vai funcionar, vai conversar com a gente o professor e economista Ricardo Coimbra. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Luísio. Isso, né? O Pix automático ele vem com uma funcionalidade muito parecida com a do débito automático. A diferença é que, de um modo geral, ele vai ser sem custo, né? Ou seja, ele vai ser mais barato. As operações do Pix, elas são mais baratas do que as operações tradicionais do sistema financeiro, né? E, além de tudo, né, eles chamam, tecnicamente, elas são tokenizadas, elas são registradas de ponta a ponta, né? E isso daí, de certa forma, facilita, né, a checagem, a conferência de todas as informações. Mas as pessoas se perguntam, sim, mas para mim o que é que isso vai mudar? Vai mudar no sentido de que, se você fizer uma única vez essa autorização do débito, ele vai ocorrer sempre naquela data pré-determinada e você vai receber um dia antes um torpedo aí no seu celular, informando que no dia subsequente você vai ter o débito referente àquele Pix automático que você programou. Ou seja, você vai receber com antecedência essa informação. Então, se de repente, como a Paloma falou, se eu colocar o Pix automático na minha conta de energia, e a sua conta de energia, vamos supor que vence amanhã no dia 18. Então, hoje você vai receber um informativo dizendo quanto é que vai ser esse débito. E se você acha que esse débito ele está, né, muito acima daquele seu consumo médio, que você vai querer ver isso com a concessionária, você tem como suspender, né, essa operação de débito, né? Aí você entra em contato com a concessionária e aí você vê com ela se tinha alguma coisa de errado em relação àquela conta. Então, essa vai ser a grande funcionalidade, né? Ou seja, potencializar, né, principalmente aquele que tem um pagamento cotidiano, né? E como, né, você não precisa, através do Pix automático, como você precisava do débito automático, de uma inter-relação entre as empresas, ou seja, a prestadora de serviço e a instituição financeira, agora com o Pix automático não vai existir a necessidade dessa vinculação, ou seja, não precisa ter um contrato entre as empresas. E isso potencializa principalmente aquele pequeno negócio, né? Aquela micro e pequena empresa que agora ela pode, né, receber de forma também cotidiana por meio do Pix automático. Então, pequenas prestadoras de serviços, né, pequenas administradoras de condomínio, né, que a pessoa também tem um pagamento mensal, cotidiano, clubes, academias, né, ou algum tipo de serviço, alguma assinatura, né, algum convênio que de repente você possa gerar de forma cotidiana, você também pode fazer isso sem ter a necessidade de vinculação entre as empresas. Isso potencializa, né, também, né, as pequenas e médias empresas, né, terem, né, o crescimento das suas operações. Além disso, pela regra, Ricardo, pelo que eu li, a pessoa pode definir um máximo para aquele Pix, né? Se ela gasta sempre, você estava falando do consumo, entre 300 e
R$ 400, digamos assim. Ela pode dizer que o Pix só pode ser automático até os R$ 400 que ela está habituada, né? E mesmo assim, ela vai receber esse aviso, como tu estava dizendo. E eu vi também que ela pode escolher não receber o aviso. Mas aí ela tem que entrar na plataforma do banco e aí dizer que ela não quer ser avisada, que ela já sabe, né? Que ela é ciente do Pix automático para aquele serviço e que ela não quer receber. Então, tem mais alguma outra regra? O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que avisar o banco que ela vai querer fazer Pix automático a partir de agora? Como é que ela começa a usar o serviço, já que ele já está disponível? Isso, exatamente. A pessoa tem que ser proativa em relação à prestadora de serviço, né? E com as informações da prestadora de serviço vincular com a instituição financeira. Então, funciona mais ou menos da mesma forma que o débito automático, mas aí você precisa, né, ter o contato com a empresa operadora, né, que vai estar lhe prestando o serviço, ela vai lhe passar a informação, você vai vincular essa operação com a sua instituição financeira fazendo essa autorização. E aquilo, né? Você pode determinar o limite de cada tipo de operação de Pix automático, pode ser por qualquer instituição financeira, e o cancelamento ele pode ser até às 23h59 do dia anterior. Ou seja, você tem até o último instante daquele dia para gerar o cancelamento, né? Ou seja, antes você não tinha essa ferramenta, essa possibilidade. Então, e isso daí gera uma certa garantia das pessoas a passarem, né, a fazer agora as operações de Pix automático, porque às vezes as pessoas não vão esperar, né, ter aquele dinheiro, eu vou pagar a conta, eu não vou pagar a conta, então ela também pode fazer esse acompanhamento, né, até o último momento daquele dia. E se o recurso ele não estiver disponível na conta e você tiver também a possibilidade, né, de fazer uma transferência, você também tem a possibilidade aí, quita. Também, se esse recurso ele não tiver e você não tiver limite na sua conta, durante um período aí de 7 dias, ele vai fazer 3 tentativas, tá? Para executar o Pix automático, tá certo? Então, também existem essas possibilidades, né? Eu vi ainda, inclusive, que se a pessoa tem cheque especial, ela pode dizer, né, quando ela adere ao Pix automático, se ela quer que debite do cheque especial ou não. Quando ela aceita usar o Pix automático, ela tem essa possibilidade, então, de dizer que ela não quer que use, né, desse crédito pré-aprovado que ela tem no banco. E aí tem essas 3 tentativas que o senhor estava explicando, né? Isso, exatamente, para proteger a pessoa caso ela não tenha aquele recurso, né, e ela não queira pagar a taxa pelo pagamento naquela data acordada, né? Então, também existe essa possibilidade, ou seja, de uma garantia maior, né, dessas operações cotidianas. As pessoas não tendem a fazer o Pix automático de operações que não são cotidianas, né? Isso pode acontecer? Pode, mas a tendência é que são despesas cotidianas. Energia, água, telefonia, condomínio, plano de saúde, né? Algum tipo de assinatura que a pessoa possa fazer de banco de dados, de internet, né? Seguro, né? Às vezes escola também, ou cursos de idiomas. Então, as pessoas tendem a fazer isso quando for cotidiano. E as empresas também devem, talvez, até estimular, porque, de repente, elas podem dar uma taxa diferenciada, né? Quando você já fazer esse tipo de relacionamento. Opa, a gente teve um pequeno probleminha na conexão, mas deu pra entender o recado. Ô, Ricardo, você falou anteriormente sobre um torpedo que chega no celular, né? O SMS. E aí eu já pensei, Paloma, a cara do golpe isso aí. Rapaz, os criminosos já se atentam pra essa informação porque já querem aproveitar também pra aplicar algum golpe. Como é que o consumidor pode se atentar a isso, Ricardo, pra não cair num golpe, pra, enfim, não ter aí o seu dinheiro desviado? Bom, em relação a isso, né, como você vai ter a vinculação com a instituição do qual presta o serviço para você, você vai checar se aquela informação está relacionada com aquele contrato de prestação de serviço ou não, né? Então, você tem uma vinculação com a operadora de celular, você tem uma vinculação com o plano de saúde, então você vai receber essas informações e vai conferir. Maravilha. Paloma Vargas.
Ricardo, tem vantagens para quem recebe, né? Você estava falando do pequeno negócio, pequeno serviço, que vai poder começar a receber assim. Ele vai ter que tipo de vantagens em receber com o Pix automático do seu cliente? Ele recebeu o dinheiro de forma instantânea, né? Ou seja, ele não vai precisar mais 24 horas ou uma compensação 2, 3 dias depois. Ele vai receber de forma instantânea, de domingo a domingo. Então, isso é muito bom para as empresas que às vezes precisam de algum caixa, né? Então, ela fideliza o cliente e recebe o recurso de forma rápida. Se ele recebesse de outra forma, gerando boleto ou por débito, ele pagava taxa e agora com o Pix ele passa a não pagar? Não, isso ainda vai depender ainda de uma inter-relação entre os bancos e cada empresa. Ainda não está definido ainda se haverá ou não essa cobrança e quanto será. Provavelmente terá essa cobrança, mas muito menor do que o custo do débito automático, porque o custo da operação via Pix ela é 10, 15 vezes mais barata do que as transferências tradicionais do sistema bancário. Maravilha, então. Ricardo, muito obrigado pela tua participação aqui na nossa Hora da Verdinha, tá? E até uma próxima. Até uma próxima, abraço. Até, brigadão, Ricardo. Aí, professor e economista Ricardo Coimbra conversando com a gente aqui na Hora da Verdinha sobre o Pix automático. Acho que as dúvidas foram embora, né, Paloma Vá? Acho que sim. As pessoas que tiverem mais dúvidas, eu acho que no aplicativo do próprio banco elas vão poder retirar essas dúvidas. Vai aparecer ali na caixa de dúvidas frequentes. Os bancos já disseram que estão fazendo isso. Além disso, naquele botão onde faz o Pix, vai ter uma aba para o Pix automático, para aderir ou não e para fazer todas essas escolhas, né? Se vai querer o Pix automático, até quanto vai querer, se vai querer que debite do cheque especial, caso ela tenha ou não. Então é importante sempre estar atento e ler antes de clicar, né? Eu sempre digo isso, porque às vezes a pessoa só vai no ok, né? Ok, pronto. E aí ela não leu quais são todas as opções. É importante, então, ler tudo antes, ficar bem ciente, porque o Pix automático veio aí, então, para facilitar a vida e para as pessoas não esquecerem mais de pagar, né? Porque às vezes a gente esquece, né, Esquece mesmo. Eu sou prova viva disso, Paloma Vaz. Tem o saldo, mas pagou o juro porque esqueceu. Então, vai ajudar nisso também, organizar a vida financeira das pessoas, o que é muito importante.